Amém? Antes de você sentar, pegue a sua Bíblia e abra comigo, por favor, no livro de Gálatas, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 18 em diante. Deixa eu só contextualizar aqui o texto, né, em relação ao que nós vamos ministrar nessa noite. O primeiro tema é Cristo vive em mim. Esse é o tema. Aqui havia se você ler ali os versículos, principalmente do versículo 11 em diante, você vai ver que teve um fiozinho de escapado ali, sabe? Entre Paulo e uns carinha meio, né, tipo Pedro, né, tipo esse pessoalzinho assim que andou com Jesus e entendeu uma verdade sobre aquilo que eles deveriam passar de uma maneira um pouco equivocada. Vamos colocar dessa forma, não equivocada do que o Senhor passou, mas eles meio que se achavam que o evangelho era só para os judeus, um exemplo, né? Mais ou menos assim que tipo meio chuchu assim, sabe? Então se tinha todo mundo da igreja aqui, a gente era todo mundo da igreja, mas se chegasse alguém de fora a gente dava aquela, né? Sabe aquela questão do chuchu? Quando eu falo chuchu, quem cozinha aí sabe, né? Eu como um bom cozinheiro, você sabe que você bota chuchu no feijão, pega gosto de feijão, você bota no piqui, tem gosto de piqui, enfim, né? Então aqui Deus usou a vida de Paulo para trazer uma realidade para eles. Então esse é o contexto do que nós vamos ministrar nessa noite. Cristo vive em mim. Então, quando você meditar sobre essa passagem, quando lá na frente você vai ver o versículo 20, que é o versículo chave de tudo isso, vamos dizer, você vai ter uma percepção diferente. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite, diante de tudo aquilo que a gente tem recebido do Senhor, principalmente nesse ano da exatidão. Amém? Principalmente nesse ano de crescimento, nesse ano de, enfim, do favor e da misericórdia de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 18. Se reconstruo o que destruí, constituo a mim mesmo um transgressor. Pois por meio da lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Quantos estão aqui? Diga, eu estou. Diga, pela fé, eu estou. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Diga assim comigo, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora olha o versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Feche seus olhos. Senhor, nós te exaltamos, nós te louvamos. Senhor, nós trouxemos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Senhor, nós trouxemos o nosso melhor. Pai, cultuar ao Senhor foi o que nós fizemos. Cultuar ao Senhor foi levantar as nossas mãos, dizer que de fato a tua palavra é pura, como foi a última canção, ela é escudo para aquele que neles crê, como diz a canção. Nós cremos na tua palavra, no que está escrito, em tudo aquilo que está determinado a nosso respeito, nós aceitamos e reconhecemos. Pai, nessa noite que o Senhor tem preparado para nós, nós queremos conhecer mais de ti. Então, Senhor, que a tua palavra, a palavra do Senhor, encontre lugar e repouso em nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar, em nome de Jesus. Irmãos, só dá como diz a história, uma prestação de contas, talvez seja isso, não sei se seria dessa forma, mas nós tivemos de quinta-feira até ontem, nós tivemos em Taubaté, foi eu, meu pai, minha mãe, o Aurélio, a Lilian, o Lucas, o Jonas, o Henrique, o Rafael e toda a família. Enfim, nós tivemos numa conferência em Taubaté, né, na cidade na qual o apóstolo Cristiano Miranda teve aqui com o Jonas. Quantos lembram dele, que teve no aniversário da igreja, lembra? Já é o segundo ano que eu participo. Acabei
pedindo, ou seja, estendendo o convite para os irmãos, para que se pudessem estar, seria interessante. E já fiz isso para eles pessoalmente, mas eu fiquei muito contente de tê-los comigo lá. Não quer dizer que você, não estando lá, não, você estava lá representando a igreja do Senhor Jesus, amém? Então foi uns dias muito bons. Eu entendo que Deus, Ele move a nossa direção, seja para mostrar algo novo, para consolidar o que está sendo construído, para mostrar o que está acontecendo. Então assim, é muito bom você ir visitar lugares, é muito bom você sair, isso é dar um outro, talvez a palavra, uma outra visão de algumas coisas, mas não tem nada melhor do que você voltar para casa, para a tua igreja, para o teu povo, para aqueles que te conhecem, sabe o cheiro do teu perfume, conhece as coisas. Então eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito contente daqui de volta, sabe, assim, uma alegria no meu coração muito grande, porque quando você vai para esses determinados lugares, qual é a tendência? Você, de repente, fazer aquelas comparações, né? De, porque isso, que irmãos, e como é bom você chegar num lugar e você ver que Deus, Ele tem suprido as nossas necessidades, Ele tem feito coisas por nós que é algo assim impressionante, e isso tem sido um soprar de Deus. E diga assim comigo: nós temos entendido esse soprar do Senhor. Sabe, é impressionante como Deus tem conectado e tem feito. Nada é perfeito, tem coisas que não fecham com aquilo que nós cremos, não tenha dúvida, tem coisas que não estão alinhadas com aquilo que nós entendemos, mas sabe aquele ambiente de maturidade que você tira o que é bom e consegue trazer dentro disso uma coisa real? Foi o que aconteceu conosco. Então ano que vem, se você quiser estar conosco, você já está convidado em nome de Jesus, e vai ser bênção para estar lá, amém? Irmãos, Cristo vive em mim. Bate assim no peito e diga assim: Cristo vive em mim. Diga assim: Cristo não está num desenho. Aponta aí para a parede. Cristo não está na parede. Bota assim: não está nessa cadeira. Diga para a pessoa do seu lado assim: não está nesse brinco dela aí, ou o cheiro, quem tem homem. Diga assim: Cristo está em mim. Quem tem cabelo, fala assim: não está no meu cabelo. Cristo está em mim. O primeiro segredo de alguém, ou a primeira chave, seja qual for a situação, a primeira forma de você analisar o agir de Deus na vida de uma pessoa, é entender que Cristo não se move por coisas. Deus, quando Ele enviou o seu Filho, Ele não enviou o seu Filho para morrer por coisas. Não tem a ver com a estrutura, não tem a ver com dinheiro, não tem absolutamente a ver, inclusive, com os teus sentimentos, ou os meus. Ele enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, Ele enviou Jesus para que caminhasse aqui na terra, para que andasse aqui na terra, e sendo humano como nós, vencendo todas as dificuldades, entendendo o nosso dia a dia, para que no final das coisas Ele dissesse assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a primeira coisa que alguém que entrega a sua vida para Jesus, de fato, é entender isso, mas enraizar isso na sua cabeça, que não é de forma alguma pelos teus sonhos. A morte em que a Bíblia fala que Jesus se colocou na cruz é para que você fosse perdoado dos seus pecados. Então a morte de Jesus, ela traz o quê? Salvação. A morte de Jesus, ela traz o quê? Ela traz eternidade. A morte de Jesus, ela traz o quê? Ela traz certeza do que Deus espera. Mas hoje nós vivemos uma geração, repito, essa geração, mais uma vez quero dizer, tem mais acesso a informações, talvez, da que todos que tiveram na face da terra. Mas ao mesmo tempo, é a mais desinformada de todos. Porque ela acessa as informações com uma forma diferente de conhecimento. Muitos de nós, sem essa evidência de Cristo, procuramos na internet algo para consolidar o que a gente acha, para consolidar o nosso pensamento, para ter uma palavra para confrontar alguém, para buscar uma situação para dizer assim: não, peraí, isso aqui não é bem assim, porque fulano de tal disse isso. E a gente vê uma geração de pessoas que se perdem pelo muito falar. Não vou entrar em mérito aqui, mas os irmãos conhecem, sabem?
Hoje está aí uma grande denominação, se tornou uma denominação, brigando por poderes. Situações que parece que tem pessoas que hoje surgiu um novo tipo de trabalho, né, na internet. Falar de tudo seja do foguete que deu ré, como um tal de um especialista. Sabe, isso não tem idade. Antigamente você dizia assim, quando alguém falava bobagem era uma criança. Mas hoje tem gente caindo os cabelos e continua falando bobagem. Porque a necessidade de falar, você diga para a pessoa do seu lado, a necessidade de falar, às vezes é uma cilada. E a Bíblia já dizia isso. Não é isso que fala lá? No muito falar lhe faltam transgressões. Um ditado, né? Tem gente que fala tanto que dá bom dia para cavalo. Tem gente que não aguenta de falar dentro de casa, passa no meio da rua e fala assim, bom dia, cavalo. O cavalo, bom dia, falou comigo. E o problema não é falar, o problema é o que fala. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então, quando um cristão começa a entender que de fato, preste atenção que eu quero dizer para você aqui, existe uma função, existe uma realidade. A gente falava sobre isso esse final de semana, irmãos. O mundo espiritual, ele é mais real do que o natural. Você sabia disso? Você pode dizer a uma pessoa do seu lado, cara, o espiritual é mais real do que o natural. Só que a gente esquece isso. A gente entrega a nossa vida para Jesus e busca em Jesus uma solução para os nossos filhos, para o meu trabalho. A gente busca em Jesus uma solução, sabe, da minha maneira de viver. E não é assim que funciona. Salmos, agrada-te do Senhor, olha só, faça o teu papel. Agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu. Mas hoje, irmãos, desculpa, mas é uma realidade que todos os dias nós se debruçamos sobre isso. Uma geração que quer as coisas do Senhor, mas não quer o Senhor. Uma geração que acostumou a viver uma vida de culto em culto. Aonde se traz uma mudança de horário. Não gostei, pastor. Como se a mudança de horário fosse fazer alguma diferença. Se você não entender o que você carrega, você vai olhar para as coisas e vai dizer assim, não, eu gosto só desse horário, porque ali eu me sinto bem nesse horário. E aí você passa a semana toda sendo alguém que Cristo nem passa perto de você. Mas chega de domingo, você está aqui levantando as mãos e dizendo, Cristo vive em mim. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Gálatas, Paulo nesse ambiente, depois você pode me debruçar sobre esse texto, você vai ver que quando ele diz assim, no versículo 20, diga lá, volta ali para mim por favor, obreira. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Diga assim para a pessoa lá, você não está vendo mais eu aqui. Você precisa, diz assim para ele, convence ele assim, você tem que ver Cristo em mim, fala aí. Fala aí para a pessoa do seu lado, você está vendo Cristo em mim ou não? Essa é a atitude que todos os dias o cristão tem que abrir os olhos e fazer Cristo aparecer. Sabe, nós pregamos domingo, lembra? Quem estava aqui domingo passado na volta do retiro dos casais? Acabou a luz, a gente ministrou a mesma palavra quarta-feira. Uma outra forma de ministrar. Por que hoje as pessoas estão com dificuldade de se render ao novo de Deus? Por que hoje existe uma geração de pessoas que não quer o novo de Deus? Porque tem que mexer naquilo que elas construíram de forma errada. E o texto fala sobre isso. Se eu desconstruo o que foi construído, o que eu sou? Volta ali o versículo, por favor. Mais um. Se reconstruo o que destruir, constituo a mim mesmo um. O que isso quer dizer, irmãos? Se o evangelho que você aceitou te trouxe uma realidade de vida, a primeira coisa que você tem que entender é que é o seguinte, como eu sempre repito aqui, o velho homem para Deus não interessa de nada. De nada. Mas por que dentro da igreja eu quero ser o velho homem? Eu estou o quê? Reconstruindo aquilo que Deus, através de Cristo Jesus, me libertou. Faz assim comigo, eu fui liberto. Então eu não tenho como andar mais do jeito que eu era.
Então, se eu era um fofoqueiro, não adianta eu ficar dentro da igreja com a Bíblia debaixo do braço e dando as minhas opiniões de pitaco sem ninguém perguntar. Você passa a ser um fofoqueiro gospel. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Preste atenção como você era antes de conhecer a Jesus. Quais eram as tuas atitudes? Mudaram o que você vive hoje dentro da igreja? É aquela história máxima. Quantos já ouviram aquela questão? O batismo é para um lugar onde a pessoa, ela deita seca, ou seja, um pecador seco, e se levanta o quê? Um pecador molhado? Não. Tem que ser uma nova criatura. O batismo é a representação de uma nova criatura. Não pode ser alguém que desce um pecador seco, aí vai lá, não, agora eu fiz o batismo, então eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para remissão dos meus pecados, e levanto lá molhadinho mas eu estou pecando do mesmo jeito. Diga assim comigo, Cristo vive em mim, não está nas situações. A Bíblia diz que Ele é templo, olha só o que diz, Ele é templo e morada. Então, se eu como cristão não compreender que eu preciso nos dias de hoje expressar isso, você não acha que está alguma coisa errada? Você não acha que está uma coisa... E aí eu quero fazer uma pergunta, você não precisa responder para mim, responde para você mesmo. O que tem saído da tua boca muito nesses dias é o que? Murmuração? Reclamação? Porque se não está bom o trabalho, se não está bom o casamento, se não está bom os filhos, porque se não está bom isso, o que está bom? O que está bom? Se você não consegue ver uma, assim ó, sabe, uma pontinha da unha boa, você acha que o problema é o resto? Diga assim, se Cristo vive em mim, os meus olhos são bons. Até aquilo que é problema você dá glória a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que eu quero dizer? É que o seguinte, se você der uma topada, tem aquele que reclama, volta lá e tira a pedra, essa pedra desgraçada. Mas tem aquele que fala assim, Senhor, tu me avançou mais para o teu propósito. Você está entendendo o que eu quero que você entenda nesse dia? Irmãos, presta atenção. Quando Deus nos deu essa palavra no começo do ano, aliás, no final do ano passado, nós não tínhamos noção do que nós iríamos viver, irmão. Nós não tínhamos noção do que nós iríamos passar. E o que nós estamos passando, e o que nós vamos passar ainda dentro desse ano. Quem crê que vai ser coisas maravilhosas? Porque Cristo vive em nós. Você acha que esse movimento todo da construção do templo, dessas reformas, tudo isso, você acha que isso importa para Deus ao ponto de Ele dizer assim, não, eu vou abençoar só a nova aliança em Brusque, porque eles estão entendendo. Você acha, irmão? Que você não parou para entender que existe um ambiente onde você contribui. Olha só o privilégio que muitos estão perdendo. E ficam num ambiente, sabe de quê? Não, isso aí não quer ver, cara, quando... Tem coisas que eu aprendi que não adianta nem postar, porque se eu posto, pastor não pode comprar tênis novo, pastor não pode, isso esquece, tá, irmão? Pastor é tudo. Mas sabe por que eu não paro? Vou dizer uma coisa, talvez você já escutou muitas vezes. Porque eu sei quem habita em mim. Preste atenção que eu quero dizer para você nessa noite em nome de Jesus, meu irmão. Paulo confrontou um homem que andou com Jesus. Paulo se positou de um homem que disse assim, não, mas peraí, não pode ser assim. Como é que quando está todo mundo lá junto, você está sentado naquela mesa? Aí quando chega alguém ao contrário, você se levanta e vem para o outro lado? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para ti. Paulo, ele absorveu Cristo de uma forma tão real que ele não mudou o outro. Não, Paulo continuou sendo um cara firme. Só que as atitudes dele mudaram. Por amor e um propósito maior. Porque ele entendeu, como diz o versículo, já não sou eu, mas quem vivo. Irmãos, eu vou dizer para você com todo temor e tremor no meu espírito, Jesus está voltando. E Jesus vem buscar o que é seu.
Não é o que é seu, não é o que é meu, o que é dele. E o que é dele entende isso como um estilo de vida, por uma natureza transformada. Não é só um culto de domingo, um culto de ceia, um retiro de casais. Porque, irmãos, não adianta você falar bonito, ser um guardião da letra, evidenciar o conhecimento técnico e isso, se você não tem vida de Cristo em você. Não adianta. Não, mas é porque eu tenho um casamento, porque nisso, naquilo. Irmão, sabe qual é a evidência de Cristo na vida de uma pessoa? Compaixão. Diga para a pessoa bem grande assim no lado, assim, ó. Compaixão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? Meu irmão, se você entra nessa de ficar magoadinho, chateadinho e não sei o que, porque isso, porque aquilo outro, deixa eu te dizer, você não entendeu nada sobre Cristo na sua vida ainda. Quantos estão aqui ainda? Diga amém. Abre comigo, por favor, lá em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. 2 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 11. Entendendo todo esse contexto que eu acabei de falar para vocês, sobre um padrão de vida de Cristo. Olha o que o texto fala. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente preciosa. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Diga para a pessoa do seu lado, graça e paz, meus irmãos. Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Diga assim para você, eu ganhei tudo de graça, né? Fala forte assim, o que eu ganhei é de graça, né? Tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Por essa razão, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade é o amor. Bota a mão no seu ombro do seu irmão e diz assim, cara, eu te amo tanto. Porque essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de... Olha só, essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes ou improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Continua. Todavia, se alguém não as possui, faz assim, fecha os olhos e diga assim, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Quem crê assim, diga glória a Deus. E assim, a entrada ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será inteiramente suprida a vocês. Se Cristo vive em mim, como é que eu evidencio isso? Ou seja, como é que eu transpareço isso? Diga para a pessoa do seu lado, viver em Cristo, meu irmão. Não tem outra forma de você expressar o amor de Deus na terra. Não há os teus atos, não, sabe, não é? Não, eu vou separar todo mês 10 cestas básicas. Fiz um voto, vou ajudar tudo que é mendigo na rua aí. Vou fazer, não, porque se não for assim, não, eu preciso, irmãos, diga assim, eu preciso, em primeiro lugar, cuidar de mim primeiro. Porque se quando você entra nesse lugar,
de dependência de quem é o Senhor, de evidenciar quem Cristo é, as coisas acontecem naturalmente. Porque é impossível uma pessoa estar cheia de Cristo e não fazer essas coisas. Ser algo natural. Você já parou para ver um pé de laranja sofrendo para dar laranja? Sim ou não? Você já viu um pé de laranja chorando? Pois é, eu não quero dar. Não. Sabe o que isso quer dizer? Se você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, se Cristo habita dentro de você, se você entendeu isso, essas coisas são naturais, não são forçadas. Você não precisa ser manivelado para fazer alguma coisa. Você não precisa, sabe? Não, porque parece que eu preciso de alguém toda hora. Descendo a marreta em mim. Eu preciso ser corrigido. Eu preciso... Irmãos, não é isso. Diga assim comigo: Ele está dentro de mim. Diga assim: eu só preciso deixar Ele fazer. E aí mora o perigo, né? Porque daí a Bíblia diz que as coisas da alma pendem para a carne, e as do Espírito para o Espírito. Se o pendor da carne é morte, do Espírito o que é? Agora, quando eu estou cheio de mim mesmo, eu morro a cada dia um pouquinho e achando que estou vivendo. Agora, quando o Espírito Santo, quando o Senhor habita em mim, vive dentro de mim, pelo contrário, eu vivo muito mais. Sabe por quê? Porque eu me aproximo dEle, eu vivo como Ele, eu cheiro Ele, eu pertenço a Ele, tudo que eu falo tem Ele. As minhas decisões é como Ele decidiria. A forma como os meus olhos se movem e vão é como Ele se moveria. Sabe por quê? Porque você é um canal de bênção. Aí se encaixa. Agora o contrário disso. Sabe o que a gente não está cheio? É porque, olha só, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, porque isso, porque aquilo outro. E aí fica como se fosse uma repartição pública, sabe? Cheia de protocolos para ser respondido. De tanta gente, porque tem que resolver isso, tem que resolver isso. Eu acho que aí isso é uma conjectura minha, né? Deus faz assim: rapaz, esse povo não entendeu nada. Você faz assim para a pessoa, cara, você não entendeu nada. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Diga amém. Então, se eu entendo que eu tenho que viver por Cristo, eu preciso entender que tudo aquilo que me prende, me para, está errado. Porque a Bíblia diz que Deus não me deu um espírito de covardia. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Por que você tem tanto medo de se posicionar dentro da sua casa? Por que você tem tanto resistência em fazer aquilo que é certo? Porque o maior respaldo que você precisa, você já tem, que é de Cristo Jesus. Porque se você tem dele, você vai ter dos homens. Agora, não adianta você querer ter primeiro dos homens, porque você nunca vai ter dele. Eu preciso ter um respaldo na minha vida do Senhor, não é dos homens. Os homens passam a ser consequência do que eu sou em Deus. E hoje esse ambiente de dependência de pessoas está acabando, entendeu? Parece que existe um ambiente onde, por exemplo, assim, não, existem as referências, existem, sabe, as influências. Tem no YouTube da igreja, se você quiser ouvir uma palavra sobre a diferença de influência e referência, vai lá, a Luana pregou essa palavra nos jovens, é fantástico. Influência e referência, o que você é? A influência, ela traz divisão. Agora a referência não, traz multiplicação. Jesus não foi só uma influência na vida do povo, Ele foi e se tornou referência. Mas naqueles que queriam. E aqui a palavra do Senhor deixa claro que nós precisamos ter a consciência de que essa autoridade não foi dada por qualquer um, foi pelo Senhor. E aí a gente para nas nossas mazelas e pega tudo isso e coloca em segundo plano, como quem diz assim, não, peraí, não foi tão importante a morte de Jesus na cruz. Porque quando você para diante dos problemas, da dificuldade, das situações, das comparações, é o que você está dizendo.
De alguma maneira o teu espírito está se enchendo do teu eu e não do Senhor. Nós precisamos avançar. Agora avançar de uma forma em que Ele seja o centro de todas as coisas. Não é nós. Nunca foi sobre nós. Não tem aquela música? Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Não, porque eu sou uma pessoa que eu construí. E porque, irmãos, faz assim comigo. Se ele chega lá e diz assim, vou tirar esse ar aqui, ó. Puf, você para onde você está. Quem você pensa que é? Quem nós achamos? Não, porque agora, sabe, eu sou ir. Irmãos, faz assim, não. Efésios 4, do 22 ao 24. Efésios 4, do 22 ao 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se a primeira forma é viver em Cristo, como diz lá em 2 Pedro, aqui está dizendo que então, de tudo isso que nós recebemos, eu devo viver por Cristo. E o texto diz assim, ó, quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e, portanto, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Diga assim, justiça e verdade. Diga assim, a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Não é os teus sentimentos. Nunca foi e nunca vai ser, meu irmão. Nós tivemos uma ministração esse final de semana que fala sobre órfãos. A orfandade, infelizmente, de fato tem pegado muitos órfãos de pais vivos. Mas não porque os pais não querem cuidar. Talvez não seja nesse ambiente. Sabe a orfandade que eu quero dizer? De reconhecer quem é realmente nosso primeiro pai. Sabe onde nós fomos gerados primeiro, irmãos? Diga assim comigo, no céu. Na terra segundo. Ah, mas eu não tive isso em casa. Pois é, leia a Bíblia, converse com quem entende, você vai entender a sua paternidade em Deus. Agora, quando você não entende a paternidade de Deus, você se torna um órfão. E aí essa maturidade que a gente fala, esse ambiente de comparar as coisas, vem sempre na nossa cara. E sabe como é que você trata um órfão, como eu aprendi esse final de semana? Mostra para ele a orfandade dele. Toda pessoa que só quer. Tudo tem o que falar, tudo tem que dizer, porque isso, porque aquilo outro, não entendeu nada sobre a paternidade de Deus. E isso é triste. Porque o órfão, ele tem o primeiro ambiente dele é o quê? É o abandono. Então tudo na vida dele os outros estão abandonando. Tudo estão abandonando. Tudo está abandonando. Um órfão, a primeira bandeira que ele levanta é a bandeira da injustiça. Eu estou sendo injustiçado. Quanto que Deus está trabalhando nele. Não, porque o órfão ele gosta de evidenciar, entendeu, irmãos? O órfão ele gosta de evidenciar. Não, porque isso aconteceu por causa de mim. Olha aqui, ó. Minhas mãos. Sabe? Porque é uma necessidade, uma carência de evidenciar quem ele é. Carência. Não, eu preciso, sabe? E isso é um reflexo de muita gente que não se sujeita ao cuidado de Deus. E sabe qual é o cuidado de Deus? As pessoas que estão do teu lado. Essas pessoas que muitas vezes botam o dedo na tua cara e botam na ferida e você diz assim, não, eu vou procurar outra pessoa porque eles não estão me entendendo. É justamente essa pessoa que Deus está dizendo assim, não, eu quero tu ali, ó. Tu tem que aprender. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Andando em verdade. Irmãos, qualquer decisão, já falamos sobre isso várias vezes. Qual decisão que você está tomando, irmãos? Tem o Espírito de Deus contigo ou você está usando a sua expertise para tomar elas? As tuas decisões são pautadas em quê e como? De que maneira? Eu acho? O eu acho levou muita gente para fracasso, sabia? Eu acho que se eu fizer isso dá certo, eu acho que se eu fizer aquilo dá certo. Por água abaixo. Não é eu acho. Por verdadeiro cristão que Cristo habita dele, diz assim, ó, o Senhor me disse. Quantos creem assim? Diga amém.
O Senhor me diz. Agora tome cuidado, porque o Senhor não fala com qualquer um. Nosso Deus, Ele é santo. Nós falávamos sobre isso. Há um trauma do profético, porque nós vivemos tanto tempo achando que profético é ver coruja, é ver papagaio, é isso, aquilo, outro. Isso não é profético. Diga assim comigo: se não está na palavra, se ela não... Diga assim: a palavra não traz confusão, ela traz clareza, ela é exata, ela é uma espada, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Não, pastor, eu quero falar um negócio. Por isso que tem gente que às vezes não fala comigo. Glória a Deus, irmãos. Procure quem te escute. Glória a Deus. Não, porque eu tive uma visão. Amém, vamos lá. Onde é que está na palavra isso aí? É simples. É simples. O Thales Roberto, de uma das músicas dele que eu gosto, a que mais reflete os cristãos nos outros dias, sabe qual que é? Como é que diz aquela música? É fácil demais, né? Viver em paz. A gente é que complica tudo. Deus está te mostrando que você tem que saber perdoar. Você vai lá na Bíblia e diz: não, porque eu não tenho que perdoar, porque Deus vai tratar com essa pessoa. Não, eu tenho que amar só quem me... Como se a Bíblia diz que tu tem que amar? É justamente o contrário. Porque é fácil você amar quem te ama. É simples, é a gente que complica tudo. Pastor, eu estou vivendo uma prova dentro de casa, pastor. Meu filho não está dormindo, meu filho não nisso. O pastor Namu falou no retiro isso, né? Ele ora pelas crianças e diz assim, ó: fica tranquilo que eu sei que tu é aqui. Tu é só o... Tu é a vítima. Criança passa o dia todo sem entrega. Pega aí, menino, celular, vai fazendo as coisas, vai tudo. Chega de noite, você acha que ele quer dormir? A astutícia do coração da criança, irmãos. Quem foi que... Esses dias a Jennifer estava falando sobre isso. Irmãos, quem foi que ensina a criança que ela não deve partilhar as coisas? Qual é o pai em sã consciência que vai dizer assim: não, isso aqui você não dá para ninguém. Você não precisa compartilhar isso. Pelo contrário, você ensina o quê? Compartilhe, não é isso? Por que as crianças do nada, não, isso é meu, e sai correndo? Já viram? Quem foi que ensinou isso para as crianças? Mas tadinho, é criancinha, né? Hoje eu estava no aeroporto lá. Meu Deus do céu, irmão. Um menino desse tamanho assim, ó. Ele andava assim com um carrinho de mão. E a mãe atrás. Psh, 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 psh. Não, o que você quer? Tá aqui, ó. Eu procurava um jogo. Pronto. Não é isso, não é isso. Tem gente que não vem para a igreja por causa de filho, irmão. Tem gente que não vai para o lugar por causa de criança. Sabe? O menino está chorando na igreja. Qual que é o problema? Graças a Deus que está chorando. Mas não deixa de vir para a igreja. Não deixa de ouvir a palavra. Não, a gente fala brincando, mas é uma realidade. Eu estou falando uma coisa de uma forma brincada, mas quantos pararam o projeto de Deus por causa de uma bênção que é os filhos? Quantos você vê que perderam tempo porque eu decidi ficar em casa porque os meninos não paravam dentro da igreja? Irmão, qual que é o problema? Isso é saúde. Agora, se você é um pai ou uma mãe presente, dê limites, porque quem vai dar limite é você. Porque se não der limite, você já sabe o que acontece. Depois você fala com o nosso apóstolo de forças maiores, Júlio. Você vai ver quem vai dar limite para os teus filhos. Eu estou mentindo ou não? É o que a gente mais vê aí. É o que a gente mais vê hoje em dia, irmãos. Os pais passando vergonha por causa que não dão limite para os filhos. Aí a gente é chamado de madrugada para orar por uma criança que não está dormindo porque ela está, sabe o que, irmãos? Querendo jogar videogame e ela está dizendo: estou vendo demônio. Claro, você deixou ela ver Ben 10, seja com a diabada que o dia inteiro aí. Tu acha que essa criança vai sonhar com o quê? Vai ver o quê? Não,
Não, um dia desse vieram falar para mim assim, ai pastor, assim ó, esse menino só para e ele vê Peppa Pig, ele não sei o que está acontecendo, ele está dizendo para o pai que é todo tempo bobinho. Você já viu como essa Peppa Pig trata o pai dela e a mãe dela? Desculpa, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Você está entendendo? Agora, qual é a verdade? Sabe qual é a verdade? Filhos são herança do Senhor. Qual é a verdade? Filhos são bênção. Qual é a verdade? Filhos são o quê? Gerados em Deus. O que são filhos? São como flechas na mão de um arqueiro. Então qual é responsável de lançar ele? Somos nós. Mas não vou por causa tadinho, porque eu disse, rapaz, meu pai e minha mãe, eu mijava no banco da igreja, irmão. Porque nem para sair do banco para ir no banheiro eu dava tempo. Meu pai só olhava para mim assim, ó. Porque ele não está aqui, ele deve estar vendo na internet. Onde eu estou? É só você ver, irmão. Agora, a gente tem uma legalidade dada. E existe hoje uma cultura onde, por exemplo, qualquer coisa, irmãos, uma coisa é você pegar uma criança e fazer um tratamento. Em nome de Jesus. Cada caso é um caso. Agora preste atenção. Se você não está sendo corrompido porque você quer ter tempo. Sabe qual é o melhor propósito na sua vida? Que você escute a palavra de Deus. Porque se você ouvir a palavra de Deus, os teus filhos vão crescer de uma forma extraordinária. Porque você vai botar em prática. E acabou. Irmãos, eu vi um vídeo esses dias. Eu achei muito interessante. Acho que foi um padre que disse assim, ó. Acho que foi o Pedro que mandou para mim. Se o Pedro vai lembrar. Eu apanhei uma vez na vida dos meus pais. O resto tudo foi espancamento. Estou vivo, irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando, Ctrl+C, Ctrl+V, irmão. Não tem coisa melhor do que você chegar em casa, uma varinha. Filho, a partir de hoje, esse aqui vai ser o teu medidor de febre. Se passar de 35, o pau come. Pronto. Agora, por favor, não seja como um pai e uma mãe que olha para o filho e diz assim, olha, tá vendo ali, ó, aquela vara é para ti, hein? Tá vendo ali, ó, é para ti. Para de ficar ameaçando. Para de ficar dizendo assim, ó, vai chegar uma hora que tu vai ver. Quantos estão entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? Viver por Cristo, irmãos, andando de verdade. Irmãos, não é inventar moda, pelo amor de Deus, é verdade. Se a Bíblia diz que nós temos que andar em verdade, é porque tem gente que anda em mentira. Assim como João 4 diz que ele procura verdadeiros adoradores, porque tem o quê? Mentirosos adoradores. Nosso pastor dizia uma coisa, né? Se tem um branco, tem um preto. Se tem um dia, tem a noite. Sempre tem os dois lados. Se tem um pai bom, não é que ele foi melhor. Talvez ele se posicionou melhor. E cada um vai colher da forma que plantou. Essa que é a realidade. Esses dias eu falei para alguém aqui na igreja, não vou dar nome. Chamei o cara e falei assim, olha, você precisa ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Será? Eu falei, faz isso. Deu um ribuliço, veio para tudo que é lado. E aí, o que aconteceu? Falei, o cara está só se posicionando. Irmãos, preste atenção que eu vou dizer para você. Quando você anda em verdade, o que você descobre, o que não é verdade. Quando você honra, sem interesse, sem manipulação, sem nada, você descobre quem honra por manipulação e por interesse. O certo denuncia e sempre vai ser denunciador do errado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não é assim? Quando você faz o que é certo, vai denunciar quem está errado. E aonde há a misericórdia de Deus? Não é no que é certo?
Então, se Cristo vive em mim, a minha obrigação é ser o quê? Certo. Diga para a pessoa do seu lado, é certo, viu? Não é que dá certo, é certo. E o certo dói para fazer. Agora o errado é fácil. O errado é fácil, meu irmão. Tá tudo certo, deixa esse menino fazer o que quiser aí. Quebra essa coisa aí, depois nós compra outro. E tá tudo certo. E aí você ensina o quê? Jovens crianças se tornam adolescente jovem, daqui a pouco quer casar. Aí sabe o que faz? Casa, e quando casa, sabe quem banca ele? Papai, mamãe. Ou sair de casa? Não, tá tudo bom aqui, né? Papai me deu uma casinha aqui para morar, tão bom. Olha só, coisa linda a casinha. Diga para a pessoa do seu lado, quem casa quer casa, rapaz. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Verdade. Para que você trazer para cima de você coisas que você não tem controle? Porque fala sério, presta atenção, a vida ela é assim. Para nós mesmos ter um controle nosso já é difícil, agora controlar tudo. Então cada um faz a sua parte, cada um faz a sua forma. E é esse o sentido que o Senhor quer nos ensinar. Se Cristo vive em mim, eu não preciso andar embaraçado com as coisas. Eu não preciso achar que tem que ser do meu jeito. Eu não preciso, porque Ele já tem um modelo, Ele já tem uma forma de caminhar que a sua palavra determina. Então quando eu tiver alguma coisa para fazer, o meu papel como cristão, de alguém que Cristo habita, o que isso quer dizer? Terceiro versículo, por favor, abre 2 Coríntios capítulo 5, do 14 ao 15. Queria chamar o grupo de louvor aqui. Segunda Coríntios 5, do 14 ao 15, diz assim, preste atenção aqui. O amor de quem? Repito, o amor de quem? O amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Rapaz, eu nunca imaginei que para me ver aquele negócio tinha que usar isso aqui. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Diga para o seu irmão do seu lado, faça valer a pena. Irmãos, Cristo em mim, irmãos, Cristo em nós, é a esperança da glória. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Está se terminando mais um ano. Nós temos, obviamente, como igreja, mais 2 reuniões, 2 domingos. É isso, né? Acabou de falar? O que você precisa parar? Resetar na sua vida. Vai entrar mais um ano. E vai ser do mesmo jeito? Cara, desculpa a expressão, porque eu falo como se falo com os amigos. Mas não pode, meu irmão. Não dá. Fisicamente, você está carregando uma coisa que você não suporta. Espiritualmente, você está definhando quando você não se posiciona desse jeito. E naturalmente, você se torna um maracujá murcho. Sabe o que é aquele maracujá de gaveta? Você não tem mais expectativa de nada, você não tem sonho, você não tem objetivo, você só vive domingo a domingo, sabe? Se te convido para uma coisa, não é isso. O que você precisa entender? Que Cristo vive em você. O que precisa sabe, entrar nessa cabecinha que Deus fez? Para você entender que você não é uma pessoa que luta, sabe? Não, você já venceu as batalhas. Cristo já te deu essa, não é uma possibilidade, é uma certeza de vida eterna.
O cristão tem que viver todos os dias como se fosse o dia do arrebatamento dele. A nossa vida tem que estar alinhada com a sua palavra, não porque o pastor pede, porque não sei o que, não, porque é uma realidade. É mais ou menos assim, ó, eu fui criado lá, então eu quero voltar para lá. Não pode estar bom aqui, irmãos. Não pode a gente se conformar com o que a gente está vivendo, entendendo a palavra do Senhor, que dizendo que Cristo vive em mim. Você entendeu que você faz parte de um processo de expansão? Você é a obra-prima de Deus na terra, mas essa obra-prima de Deus na terra só tem sentido se você se encaixar no propósito de quem te fez. Não adianta a gente achar do nosso jeito, porque do nosso jeito, diga para a pessoa do seu lado de novo, não dá. Fica de pé em nome de Jesus. Nós já estamos terminando. Nós vamos cantar essa canção. E eu gostaria muito que, de alguma maneira, essa palavra, se você pudesse ouvir novamente na sua casa, faz isso. Faz isso. Pontua aquilo que você teve dúvida. Faz isso. Escuta, irmãos. Olha aqui para mim. Anota. Eu não entendi isso aí, pastor. Irmãos, não entra mais uma semana ouvindo uma coisa, Deus querendo te destravar e você dizer assim, mas peraí, não entendi. Anota, faz isso. Pastor, eu estou com essa, o que isso quis dizer? O que a palavra diz? Irmãos, pergunte, explane, tire suas dúvidas. Não vá para casa do mesmo jeito que você veio. Não vá da mesma maneira que você tem vivido talvez o ano inteiro, sabe? Da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo entendimento. Ah não, domingo agora vai para 18 horas. Pois é, agora não, agora parece que ficou bom, né? Não, mas espera aí, quando tiver final do campeonato, como é que faz? Não, mas aí é difícil, né, pastor? Podia, né, fazer isso. A pessoa vem uma vez no mês, aí acha ruim porque mudou o horário. Uma vez no mês. Acha ruim porque mudou. Não, mas não podia, era bom de manhã, né? Aí teve de manhã a vida inteira, não vinha. Agora mudou para 18. Eu acho que deveria ter pensado melhor, porque, né? O cara já pensa o seguinte, mas ano que vem, será que não vai ter o culto de manhã de novo, não? Diga para a pessoa do seu lado, não. Acabou. É 18 e está tudo certo. Ah, pastor, mas eu não vou na igreja. Glória a Deus. Porque se você se move por causa de horário, aqui não é o seu lugar. Deus te abençoe. Seja você frutífero em outro lugar. Sabe, que você seja plenamente o agir de Deus. Agora, se você se move por causa de horário, meu irmão, Deus te vigia 24 horas. Você não tem capacidade de uma semana de dar 2 horas e meia. Cara, aí você vem falar pra mim que não, porque os horários, porque os meus horários. Diga de novo pra pessoa do seu lado, é 18. Domingo 18 horas. Tá tudo certo. Cash. Se não quer, diz. Falo com muito amor e carinho, irmão. Tá tudo certo. Da minha parte aqui tá tudo certo. Da minha parte aqui tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. É a mesma coisa sobre dízimo, oferta e primícia, irmãos. Você acha que eu tenho que me desgastar para dizer para você que o seguinte, tudo que você tem que dar ao Senhor como gratidão? Isso não é obrigação, é honra. Você recebe o dízimo, você não dá do dízimo oferta, você não primicia, você não faz oferta. Cara, que mundo que a gente vive. Como é que pode um cristão achar que o dízimo ele não tem que dizimar? O 12 mais 1 lá, que eu não gosto nem de falar o número. O 12 mais 1 salário, entendeu? Como é que você não acha que você não tem que fazer isso, meu irmão? Se tudo que vem à tua mão, você tem que devolver o que é do Senhor. É uma gratidão. Não tem a ver com obrigação, irmãos. É uma gratidão, é uma honra. Presta atenção, tudo agora é dele, entendeu? Ó, Novo Testamento, acabou a lei. Beleza, dízimo. Cara, vai...
Não tinha nem lei na época que os homens entendiam sobre isso, meu irmão. Meu Deus! Abraão fez isso por gratidão, chegou, Melquisedeque está aqui. Noé, onde é que tinha isso, irmão? Jacó entendeu sobre a oferta de reparo quando nunca ninguém falou para ele. Lá, lembra ele com a cabeça lá no lugar e começou a ouvir uns anjos subindo e descendo. Rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu logrei meu irmão. Foi lá, dali ele tirou o entendimento que tinha que trazer o que? O dízimo ao Senhor. Agora eu tenho que parar um culto para ensinar um cristão que a vida de Cristo está nele, para dizer que ele tem que dizimar e trazer a oferta daquilo que ele ganha. Irmãos, diga para a pessoa do seu lado assim: um culto é para cultuar ao Senhor. A gente ainda está perdendo tempo ensinando sobre perdão, irmão, para um cristão. Para o crente a gente tem que ensinar o que é perdão, Aurélio. Me ajuda, pelo amor de Deus. Você está entendendo o que eu estou... Balança a pessoa do seu lado. Você está entendendo, irmão? A gente tem que parar uma vez por mês para dizer para os irmãos: olha, venham para a Santa Ceia do Senhor. Meu Deus, irmão, nós deveríamos fazer isso todo dia. Tem coisas que não cabem mais, irmãos, pelo amor de Deus. Não cabe mais, irmão. Deixa eu dizer para você, meu irmão, se você não está bem com a tua esposa, nem as tuas orações são ouvidas. Se tu, olha, presta atenção, se o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta aí, vai lá reconciliar com ele e vem trazer a oferta. As pessoas não entendem. A gente tem que parar nos plenos dias de Jesus voltando, doido para botar a boca no trombone, e aí a gente está ensinando a perdoar. Dízimo, sobre casamento, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, sobre louvor e adoração. A gente tem que fazer seminário de louvor e adoração. Ah, meu irmão, diga assim: eu declaro que o ano que vem, já começa a profetizar aí, vai ser o ano do ser profundo em Cristo Jesus. Quem crê assim, dê um glória a Deus. Aleluia.